Existe uma mentira que contaram para ti desde o primeiro emprego, desde a primeira vez que tu assinou a tua carteira de trabalho e não querem que tu saiba. Essa mentira é que tu tem o teu salário como um favor e que tu tem que ficar quieto e que as coisas elas funcionam de maneira sistemática e que não há exceções, não tem como negociar. E essa mentira faz com que tu aceite a primeira proposta, ou melhor, a única proposta que tu recebeu, e faz pensar que o jogo de fato é esse. Mas eu quero te mostrar um pouquinho do outro lado da moeda, do que eu vivi, para que tu possa entender que mesmo sendo CLT, tu tem um valor muito importante e que tu pode sim ganhar mais ou até pedir um aumento, que isso não vai ser uma coisa de outro mundo. E para deixar bem claro, esse vídeo aqui não tem o intuito de demonizar CLT ou jogar lá em cima como se fosse um glamour a vida de um empreendedor. Esse é um vídeo de quem de fato está trazendo um testemunho, um relato do que aconteceu na sua carreira como CLT e quer te ajudar a não passar por isso nesse vídeo. E o porquê que eu estou falando do regime CLT e de negociação e como isso pode impactar na tua vida como empreendedor. Bom, se tu pensa em empreender, em abrir um negócio, eu garanto que em algum momento tu vai entrar num conflito, que é de fato eu preciso contratar alguém, de fato eu preciso ter mais alguém na minha equipe, essa vai ser uma empresa que só tem eu. Eu não sei quais são as tuas respostas, se de fato tu vai ter muitos funcionários ou se vai ser uma empresa onde ela é baseada na tua pessoa. Mas eu espero que tu saiba lidar de como funciona o CLT da parte do empregador e da parte do empregado, para que caso tu venha vivenciar isso, tu possa ter recursos para não sofrer nessas situações. Ou talvez tu seja um CLT como eu, né? E já tá sofrendo um pouquinho. E por que eu quero te trazer esse vídeo? Porque o mercado CLT ele adora profissionais passivos. E o que são profissionais passivos? São pessoas que talvez não querem comprar a briga inteira, que não querem correr um risco, que querem seguir ordens, seguir um sistema já montado, tá? E não pretendem, né, mudar o mundo, digamos assim, com a sua profissão ou com a sua ocupação. Eu vou dar o exemplo básico da escola. Onde eu trabalho, se eu comprar muitas brigas, vão dizer assim, olha, o professor de educação física ele está querendo mudar o mundo, ele está querendo mudar o sistema. Se eu questiono os alunos de por que isso acontece, ou como deveria acontecer, ou por que as coisas acontecem dessa forma, eu acabo saindo um pouco do que o CLT ele quer que eu faça. Porque, veja bem, a profissão do professor não é trazer esses questionamentos em uma aula de educação física. Por sinal, já levei algumas broncas por fazer isso. E aí, quando eu falo disso de uma maneira mais empresarial, onde eu trago as minhas ambições, os meus questionamentos, onde eu trago coisas que são extras para uma mesa de direção, para uma mesa de coordenação, de novo é me questionado o que eu quero naquele ambiente, o que eu busco, se de fato eu quero ser um professor. A minha resposta, ela não é muito legal para quem emprega. É uma resposta até de maneira suicida, porque eu digo que não é o que eu almejo, que eu quero ser um empresário, que eu busco quebrar padrões, e isso é ameaçador para uma escola, isso é ameaçador para qualquer tipo de trabalho. Eu garanto que se tu trabalha em um supermercado e tu diz que tu quer inovar, mudar, e que tu não concorda com o sistema, teu chefe fica um pouco preocupado com a tua gerência. Como assim ele não concorda? Quantos problemas isso pode gerar? Tu já parou para pensar? O fato é que ao longo desse ano eu tive muitos desafios e alguns desafios têm a ver com a minha postura, com a minha personalidade. E chegou o momento então que eu tive que, digamos assim, negociar como CLT. Eu nunca pensei que a frase fizesse tanto sentido, a frase que eu mesmo já disse para ti aqui, que a gente empreende dentro do CNPJ de outra pessoa. Que o nosso CPF pouco importa quando a gente está com a camisa da empresa. Mas eu tive que fazer isso, eu tive que ligar o meu modo Marcos, me desvincular em uma reunião de emprego, em uma reunião de trabalho, para mostrar que ali era a minha pessoa e que a minha pessoa tinha valores, objetivos, princípios e que aquilo era importante. E é exatamente por isso que eu quero te trazer esse vídeo. Porque eu nunca pensei que esse momento chegaria, ou pelo menos não pensei que chegaria tão rápido. E agora eu quero te mostrar como que eu usei da parte de empreender, dessa vontade, dessa minha personalidade, e como que isso foi relevante em uma reunião de trabalho, onde eu estava falando de um trabalho CLT. O meu chefe me chamou para uma reunião que seria uma reunião de feedback, né, de alinhamento ali do final do ano, para acertar aquelas coisas que não ficaram boas e também, né, trazer os pontos positivos. Então ele trouxe o que aconteceu no cenário, trouxe somente os pontos negativos do ano
e trouxe os pontos positivos lá do ano passado. E após trazer somente pontos negativos e o ponto positivo do passado, ele ancorou a proposta dele. O que eu quero te dizer? Ele pegou o meu ano passado, onde eu era professor de educação infantil, aí ele conectou com os problemas que eu tive esse ano no ensino médio e logo me fez uma proposta para declinar, onde eu teria que assinar, porque eu teria que, por lei, eu tenho que assinar para declinar para descer de nível novamente. Ele me trouxe uma proposta, olha, eu tenho aqui a alternativa de tu ser professor da educação infantil e pegar algumas horas no ensino médio, ou seja, abrir mão de um salário maior, porque tu teve pontos negativos esse ano que não te permitem dar um Ctrl-C e um Ctrl-V, ou seja, seguir no mesmo modelo que tu tá, e tu pode ficar à vontade. Eu já assinei com os outros professores de educação física, já sondei eles, né, melhor dizendo, foi essas frases que ele trouxe, ou tu pode, se tu entender que não é o momento, a gente pode fechar por aqui, né, para tu não ter esse desgaste, não sentir, ou seja, o problema é teu, o problema não é meu. Só que aquela reunião, ela foi um divisor de águas para mim, porque eu não esperava isso, mas eu fui preparado para trazer as coisas que foram importantes e aquilo que eu confio. E o que eu quero dizer com isso? Eu sabia que o professor do ano passado, que tinha ficado por alguns anos e tinha saído com muito prestígio da escola, tinha tido diversos erros que eu cometi. E que nenhum erro que eu cometi era um erro novo na escola. Por sinal, essa foi até uma fala do meu chefe, do diretor, olha, esses erros que tu teve são comuns e tal. Então eu usei das próprias palavras dele e desse próprio retrospecto que eu conheço esse antigo professor e da própria decisão da direção, que foi de me botar no ensino médio, de me subir de nível, de me dar uma promoção no ano passado, contra eles. Por que eu aceitei essa proposta? Eu comecei dizendo, olha, eu não posso aceitar essa proposta, porque essa proposta, ela vai contra aquilo que vocês acreditaram em mim, aquilo que eu me dediquei e aquilo que eu desempenhei. Eu errei, eu tive alguns erros sim durante o ano, eu assumo ele, mas esses erros são comuns, você mesmo disse isso. O colega anterior que estava aqui, ele é meu amigo, eu conheço ele, eu conheço o trabalho dele. E esses erros dele aqui fez com que ele saísse da escola com prestígio. Por que eu tenho que aceitar declinar de nível, declinar financeiramente? Nota, a pressão não estava mais comigo, a pressão estava com quem? Com o diretor. Quando ele falou também que já tinha sondado alguns professores, ou melhor, todos os professores do meu conteúdo, da educação física, eu falei para ele assim, bom, eu também quero deixar o meu lado como empregado, aqui, né, como professor. Eu tô sendo o último a ser sondado, sendo o segundo professor mais antigo da instituição. Ou seja, eu não me sinto reconhecido e valorizado por isso. Isso não é bom para mim, isso não me traz uma coisa positiva. E eu não acho isso justo. Isso é o que eu acho. Então eu pontuei isso. Por que é importante eu pontuar numa reunião que eu acho importante e aquilo que me faz me sentir relevante? Porque mostra que eu reconheço o meu valor como professor, como profissional. E agora trazendo para o teu lado, trazendo a aplicação. Será que quando tu te permite ser contratado como CLT ou como tu vende o teu produto como empreendedor, tu entende o real valor que ele agrega? Tu entende os defeitos, mas aquilo que tu traz? Porque a gente, por vezes ou quase sempre, quando a gente está empreendendo ou quando a gente está no CLT, a gente é fadado a olhar só as coisas ruins, os detalhes que tem que acertar, aquilo que não tá bom, mas a gente não olha para o valor agregado, ou a gente não olha para o cenário. Eu percebi que aquele era um cenário onde eu estava em desvantagem no começo da conversa, mas depois eu percebi que eu estava na vantagem, que eu sou um professor novo, que a gente não tá com muitos professores assim, que eles não têm esse direito de escolha, que eu tenho um bom network com a empresa, com a instituição, que eu conheço muitas pessoas do setor administrativo, ou seja, não é comum um professor novo que fez um bom trabalho, que teve destaque no ano passado, ser demitido agora. Como que o diretor vai justificar isso para o setor administrativo? Porque ele também presta contas. Ou seja, tudo isso fez com que eu me posicionasse. Se eu não tivesse conhecimento disso, se eu não olhasse para o meu valor, se eu não pensasse nas coisas boas, eu não conseguiria me posicionar. Eu aceitaria aquilo como se eu fosse um coitadinho, como se eu só merecesse aquilo e como se eles estivessem me dando uma chance antes de me demitir. E isso é comum dentro das empresas.
Isso como prestador de serviço, como empreendedor, é comum. Tipo assim, eu vou pesquisar no mercado, eu vou ver outras coisas, eu vou buscar preços melhores, eu vou buscar produtos melhores, eu vou buscar um serviço melhor. Às vezes não tem serviço melhor. Às vezes, aliás, por que tu montou o teu negócio? Por que tu aceitou esse emprego? É porque tu sabe que aquilo ali é o melhor. A gente não pode só aceitar aquilo porque é ruim, porque eu acho que eu mereço isso. E isso não tem nada a ver com mindset, com coach. Isso tem a ver com posicionamento. Quando eu aceitei esse emprego, quando eu aceitei subir de nível, eu não aceitei subir de nível só para ganhar mais. Isso era consequência, eu teria responsabilidades novas. Mas com responsabilidade nova, todo mundo sabia que eu era o responsável técnico pela escola como no setor da educação física. E se eu sou o responsável técnico, eu carrego problemas, também tem que carregar soluções, lógico, mas eu carrego prestígio também disso. Então, como assim um coordenador técnico do ano, que fez um bom trabalho, que está com toda a energia ainda, que tem prestígio no administrativo, não pode exigir? Então foi aí que eu comecei a me posicionar. Isso gerou uma série de discordâncias. E o diretor, ele não é uma pessoa fácil de lidar, porque ele já tem muita experiência. E aí ele trouxe alguns pontos, né, costurou de certa forma. E aí eu me lembro que ele disse assim, olha, mas tu não tem que concordar com tudo, a escola não é minha nem tua. Eu falei, perfeito. Então, vocês decidem o que vocês quiserem. Se eu não tenho que concordar, por que eu tô aqui? Nota, essa pressão, de novo, ela não é minha. Eu não preciso ficar tomando todas as decisões, porque ele quer que eu tome a decisão pautada na pressão. E se eu tomo baseado na pressão, possivelmente eu vou me desvalorizar. Porque eu vou pensar que eu tô precisando do emprego, do salário. E isso é uma coisa importante. A gente, quando tá preso na questão salarial, isso faz com que o salário comprometido, eu quero dizer, tem conta, tem um financiamento, tem um exame, sei lá o que é. Isso é terrível, porque a gente não consegue se posicionar, a gente se posiciona de maneira emocional, pensando naquela dívida que eu tenho, naquele compromisso. Faz parte da vida, faz parte. Mas isso traz consequências. Eu ali, quando eu falei, olha, diretor, como o senhor mesmo disse, a gente está aqui em um grupo de especialistas, eu sou um professor especializado, é assim que eles reconhecem a gente como professor de educação física, artes, religioso e redação e etc. Tem escolas aqui na volta que pagam muito melhor. O senhor sabe, é só olhar meu currículo. Eu, em 2 anos aqui na escola, já sou responsável técnico, já fiz isso, aquilo, isso foi reconhecido, estou falando dos meus resultados. E tá tudo bem, eu não estou aqui pelo salário, eu estou aqui porque eu gosto. Porque salário, as outras 65 escolas da cidade pagam melhor. Ou seja, eu estava mostrando para ele que o salário não era o mais importante, porque eu não estava declinando pelo salário. Eu estava declinando porque eu achava que aquela proposta não era viável para mim, para o meu perfil, para o que eu mereço. Isso é mais importante. Ou seja, quando tu te posiciona num negócio e quando tu tem certeza do valor que tu gera, tu não pode ficar preso no valor. Porque quando tu tira o valor dinheiro da conversa, isso importa mais. A pessoa percebe que não tem nada que eu possa pegar ele. Porque o CLT ou o empreendedor, por vezes ele é o quê? Vou te agarrar, vou pegar o salário, vou pegar o dinheiro que tu tem e aí eu vou te dominar pelo dinheiro. E quando a gente se desvincula disso, de novo, a gente está livre e a gente está por vezes por cima na negociação. Infelizmente eu vou ter que parar o vídeo por aqui porque aconteceu uma coisa muito chata. Você não se inscreveu ainda no canal, então te inscreve aqui e não deixa de ficar ligado, porque no próximo vídeo eu vou te contar mais uma coisa que acontece por trás do business e que pode te ajudar a faturar muito.